O hinduísmo é a religião predominante na Índia, praticada por cerca de 80% da população. É uma das religiões mais antigas do mundo e abrange uma ampla gama de crenças, tradições e práticas. O hinduísmo não tem um fundador específico, sendo mais uma evolução de tradições culturais e religiosas na região ao longo de milênios. Ele também tem forte ligação com a vida social e cultural do país. O hinduísmo é considerado uma das religiões mais antigas do mundo, com suas raízes remontando a mais de 4.000 anos. A história dessa religião está intimamente ligada à história do subcontinente indiano, e sua evolução pode ser dividida em algumas fases principais. A fase mais antiga, por volta de 2.000 anos antes da era cristã, está associada à civilização do Vale do Indo, onde surgiram práticas religiosas primitivas. No entanto, foi com a chegada dos povos indo-arianos que começaram a se formar os primeiros textos sagrados do hinduísmo, conhecidos como os Vedas. Esses textos, escritos em sânscrito, contêm hinos e cânticos religiosos que formam a base do hinduísmo e datam de aproximadamente 1500 a 500 da era cristã. Esse período é chamado de período védico. Entre os séculos 8 e 6 antes da era cristã, o período upanishádico trouxe uma mudança importante na espiritualidade indiana. As Upanishads, textos filosóficos que buscaram reinterpretar os Vedas, introduziram conceitos profundos como o Brahman, a realidade última, e o Atman, o eu interior, enfatizando uma busca mais introspectiva pela verdade espiritual. Ao longo do tempo, essas ideias evoluíram, e novas escrituras como o Mahabharata e o Ramayana, dois dos épicos mais importantes da religião, desempenharam papéis cruciais na formação dos valores e mitologias hindus. O Bhagavad Gita, uma seção do Mahabharata, tornou-se um dos textos filosóficos mais reverenciados, introduzindo conceitos como o karma, dharma, dever e a yoga. Durante o primeiro milênio da era cristã, o hinduísmo sofreu influências budistas e jainistas, duas religiões que surgiram na Índia e compartilharam muitos aspectos filosóficos com o hinduísmo. No entanto, o hinduísmo prevaleceu e, durante o período Gupta, do século IV ao século VI, viveu uma espécie de Idade de Ouro, quando a religião se consolidou ainda mais. Com o passar do tempo, surgiram várias tradições e seitas dentro do hinduísmo, como o Vaisnavismo, adoração a Vishnu, e a adoração a Shiva. No entanto, o hinduísmo sempre foi flexível, incorporando diferentes filosofias e práticas locais. Durante a colonização britânica da Índia, no século XIX, o hinduísmo foi profundamente impactado. Reformadores hindus, como Ramakrishna e Swami Vivekananda, buscaram modernizar e reinterpretar a religião, enfatizando seu lado filosófico e espiritual para enfrentar os desafios impostos pelo colonialismo. Hoje, o hinduísmo continua a ser uma religião dinâmica praticada não apenas na Índia, mas em várias partes do mundo. É uma tradição que celebra a diversidade de pensamentos e rituais, o que a torna única em comparação com outras grandes religiões. Há muitos aspectos do hinduísmo, como a adoração a uma vasta gama de divindades, a crença na reencarnação e a importância do karma, que ainda moldam a vida cotidiana de milhões de hindus. Além disso, festivais como Diwali e o Holi têm grande significado cultural e religioso na Índia contemporânea. A primeira fase do hinduísmo é conhecida como o período védico, que começou por volta de 1500 antes da era cristã e durou até aproximadamente 500 antes da era cristã. Essa fase é marcada pela composição dos Vedas, os textos sagrados mais antigos da religião, que são fundamentais para a compreensão do hinduísmo em sua forma inicial. O período védico é associado à chegada dos povos indo-arianos ao subcontinente indiano. Esses povos migraram da Ásia Central e trouxeram consigo uma cultura nômade, baseada em rituais e sacrifícios. Eles falavam sânscrito, a língua na qual os Vedas foram escritos. A religião védica que praticavam girava em torno de uma série de rituais de sacrifício, chamados de yajnas, que eram realizados para agradar os deuses e garantir a ordem cósmica, conhecida como Hita. Os Vedas são divididos em quatro partes principais. 1. Rig Veda, o mais antigo e mais importante dos quatro Vedas, composto por hinos ou cânticos dedicados a várias divindades. Os deuses védicos, como Indra, o deus do trovão e da guerra, Agni, o deus do fogo, e Varuna, o deus das águas e da ordem cósmica, eram adorados através desses hinos.
2. Samaveda é uma coleção de melodias e cânticos, principalmente extraídos do Rig Veda, usados nos rituais. Ele desempenhou um papel fundamental nos rituais védicos. DAP 3. Yajurveda, um texto que contém instruções detalhadas para os rituais de sacrifício. Ele orienta os sacerdotes sobre como realizar corretamente os yajnas para garantir o sucesso do ritual. 4. Atharva Veda. Diferente dos outros três Vedas, este contém hinos e encantamentos mais voltados para o uso no cotidiano, incluindo feitiços para a cura de doenças e para a proteção contra espíritos malignos. Nessa fase inicial, o hinduísmo era predominantemente uma religião ritualística, centrada no poder dos sacerdotes, chamados de brahmanes. Eles eram responsáveis por rezar os complexos rituais e sacrifícios que garantiriam o favor dos deuses. O conceito de dharma, ordem e dever, começou a tomar forma durante esse período, embora ainda de maneira incipiente. Além dos sacrifícios, outro aspecto importante da religião védica era a crença na renovação cíclica do mundo e na interação entre o mundo humano e o divino. Os rituais de sacrifício eram vistos como essenciais para manter o equilíbrio entre esses dois mundos. Esse período também é marcado pelo desenvolvimento do sistema de castas, que organizava a sociedade em 4 grandes grupos: os brahmanes, sacerdotes, os kshatriyas, guerreiros e reis, os vaishyas, comerciantes, e os shudras, trabalhadores. Esse sistema foi inicialmente associado aos diferentes papéis desempenhados nas cerimônias rituais, mas mais tarde influenciou profundamente a estrutura social da Índia. Em termos de teologia, o período védico não tinha um conceito de Deus único ou de uma divindade absoluta. Ao contrário, havia uma multiplicidade de deuses, cada um com seu domínio específico sobre aspectos da natureza e da vida humana. O poder dos deuses era invocado por meio dos rituais, e as oferendas eram vistas como uma forma de sustentar a ordem cósmica. Portanto, a primeira fase do hinduísmo foi marcada pelo desenvolvimento de uma complexa tradição ritualística, que se baseava na crença de que os rituais tinham o poder de influenciar os deuses e manter o equilíbrio do universo. As práticas religiosas e sociais desse período formaram a base para a evolução posterior do hinduísmo, particularmente com o surgimento de ideias filosóficas e espirituais que se tornariam centrais na religião, como as discutidas nas Upanishads, que viriam logo depois. A fase seguinte do hinduísmo, que se estende aproximadamente de 800 a 500 antes da era cristã, é conhecida como o período Upanishádico. Este período marcou uma mudança significativa no pensamento religioso e filosófico da Índia, com um desvio das práticas ritualísticas predominantes no período védico em direção a uma exploração mais profunda da natureza da realidade, da alma e da relação entre o indivíduo e o cosmos. As Upanishads são os textos centrais dessa fase e formam a última parte dos Vedas, sendo, portanto, também conhecidas como Vedanta, fim dos Vedas. Elas são obras filosóficas e místicas que buscam respostas sobre a essência da existência e introduzem muitos dos conceitos centrais que continuam a influenciar o hinduísmo até hoje. Durante o período védico, a ênfase estava nos rituais externos e na adoração dos deuses para garantir a harmonia cósmica e prosperidade material. No entanto, os sábios e filósofos que compilaram as Upanishads começaram a questionar o valor desses rituais e a buscar uma compreensão mais profunda da realidade espiritual por meio da introspecção e da meditação. As perguntas centrais desse período incluem: o que é a realidade última? Quem sou eu? Qual é a natureza da alma? E o que acontece após a morte? Aqui estão alguns dos conceitos filosóficos mais importantes que emergiram no período Upanishádico. 1. Brahman. O conceito de Brahman, introduzido nas Upanishads, refere-se à realidade última, ou força cósmica que permeia todo o universo. Brahman é impessoal, eterno e onipresente, e é a fonte de toda a criação. Tudo o que existe é considerado uma manifestação ou expressão de Brahman. 2. Atman. Atman é o eu interior ou a alma individual. Nas Upanishads, o Atman é descrito como idêntico ao Brahman em sua essência. A descoberta dessa identidade entre Atman e Brahman é vista como o objetivo final do conhecimento espiritual, resultando na liberação moksha do ciclo de renascimento. 3. Moksha. A liberação moksha é um dos objetivos finais do hinduísmo. É o estado em que o indivíduo escapa do ciclo de renascimento, samsara, e alcança a unidade com Brahman.
Esse conceito marca uma transição importante do foco nos resultados materiais, como prosperidade e poder, para um foco no bem-estar espiritual e na liberação da ignorância. Karma. O conceito de karma, que começou a tomar forma no período Upanishádico, refere-se às ações de uma pessoa e às consequências dessas ações. De acordo com essa ideia, as ações de uma pessoa em uma vida determinam seu futuro em vidas subsequentes. Karma se torna um princípio fundamental na explicação do ciclo de nascimento, morte e renascimento, samsara. 5. Samsara, o ciclo de renascimento e morte conhecido como samsara, é uma das noções filosóficas fundamentais das Upanishads. Os indivíduos estão presos nesse ciclo devido à ignorância de sua verdadeira natureza, Atman, e das leis do karma. A libertação, ou moksha, só pode ser alcançada quando o indivíduo realiza que sua alma, Atma, é uma com Brahman. 6. Dharma. Embora o conceito de Dharma já tivesse raízes no período védico, ele foi aprofundado durante o período Upanishádico. Dharma passa a ser entendido não apenas como dever religioso ou social, mas também como uma lei cósmica que governa o comportamento ético e moral dos seres humanos, conectando-os com a ordem universal. Durante esse período, as práticas de meditação, reflexão filosófica e disciplina mental ganharam destaque, em contraste com os rituais elaborados do período védico. Mestres espirituais e alunos se reuniam para discutir as grandes questões da vida e buscar o conhecimento da verdade última. Esse diálogo é evidente nas Upanishads, que muitas vezes tomam a forma de diálogos entre um mestre e um discípulo. Esses textos também são notáveis por rejeitarem a supremacia exclusiva dos sacerdotes brahmanes, que haviam detido o poder religioso através dos rituais. O período upanishádico promoveu a ideia de que o conhecimento espiritual mais profundo poderia ser alcançado através da introspecção pessoal e da experiência direta, e não apenas pela realização de cerimônias formais. Essa fase também teve grande impacto em outras religiões e tradições filosóficas que surgiram na Índia, como o budismo e o jainismo, que também se desenvolveram nesse período e compartilharam algumas das preocupações filosóficas das Upanishads, embora com respostas diferentes. Em resumo, o período upanishádico foi uma fase de transformação no hinduísmo, onde o foco passou dos rituais externos para a busca interna da verdade espiritual. Ele introduziu muitos dos conceitos filosóficos que viriam a moldar o pensamento hindu por milênios, estabelecendo as bases para a religião em sua forma clássica. A fase seguinte na evolução do hinduísmo é conhecida como o período épico e purânico, que se estende aproximadamente de 500 antes da era cristã até 500 da era cristã. Este período é marcado pelo desenvolvimento dos grandes épicos hindus, o Mahabharata e o Ramayana, bem como pelos Puranas, que consolidaram as histórias mitológicas e teológicas que formam a base da tradição religiosa popular hindu. Durante essa fase, o hinduísmo começou a se transformar de uma religião filosófica e ritualística para uma religião mais acessível e popular, com ênfase na devoção pessoal, bhakt, e em narrativas mitológicas que ajudavam a explicar os princípios filosóficos de maneira mais simples e prática. Aqui estão os principais aspectos dessa fase. 1. Os grandes épicos, Mahabharata e Ramayana. Os dois épicos mais importantes do hinduísmo, o Mahabharata e o Ramayana, foram compostos nesse período e tiveram um impacto profundo na cultura e espiritualidade da Índia. Mahabharata, composto por mais de 100.000 versos, o Mahabharata é o maior poema épico do mundo. Ele narra a história do conflito entre dois grupos de parentes, os Pandavas e os Kauravas, culminando na Grande Guerra de Kurukshetra. No entanto, o Mahabharata é muito mais do que uma história de guerra. Ele é uma exploração profunda de questões éticas, morais e espirituais. Dentro do Mahabharata está o Bhagavad Gita, um dos textos filosóficos mais importantes do hinduísmo, onde o príncipe Arjuna recebe conselhos do deus Krishna sobre o dever, dharma, o karma, a devoção, bhakti e a natureza da realidade. O Bhagavad Gita sintetiza a filosofia védica e upanishádica, oferecendo uma visão prática e teológica sobre como os seres humanos podem alcançar a liberação espiritual enquanto desempenham seus deveres no mundo. Ramayana. O Ramayana é outro épico crucial do hinduísmo, composto por cerca de 24.000 versos.
Ele narra a vida do príncipe Rama, sua esposa Sita, e a batalha para resgatá-la do demônio Ravana, que a sequestrou. O Ramayana é uma história de heroísmo, sacrifício e virtude, e seus personagens exemplares continuam a ser venerados como modelos de comportamento ideal. Rama é visto como o arquétipo do rei justo e Sita como o símbolo da devoção e fidelidade. Mais do que apenas uma narrativa, o Ramayana também explora questões éticas e morais, oferecendo lições de conduta pessoal e social. 2. O surgimento da Bhakti devoção. Uma das mudanças mais significativas nesse período foi o surgimento da Bhakti, ou devoção pessoal a uma divindade, como um caminho central para a realização espiritual. O conceito de Bhakti tornou o hinduísmo mais acessível às pessoas comuns, que não estavam necessariamente envolvidas nos estudos filosóficos ou nos complexos rituais védicos. A Bhakti focava no relacionamento íntimo entre o devoto e uma divindade específica, como Vishnu, Shiva ou a deusa, Devi. Durante esse período, as seitas de adoração a Vishnu, Vaisnavismo, Shiva, Shaivismo e a Devi, Shaktismo, começaram a se consolidar, cada uma com suas próprias tradições teológicas, mitológicas e rituais. Vishnu, durante o período purânico, Vishnu se tornou uma das divindades mais importantes do hinduísmo, conhecido como o preservador do universo. Ele é retratado como assumindo várias encarnações, avataras, incluindo as figuras de Rama e Krishna, que são venerados como seus avataras divinos. A adoração de Vishnu e suas encarnações tornou-se um dos pilares do hinduísmo popular. Shiva. Shiva também emergiu como uma das divindades principais do hinduísmo, visto tanto como destruidor quanto regenerador do universo. Ele é adorado em formas como Nataraja, o dançarino cósmico, e como o asceta supremo, refletindo aspectos complexos de criação e destruição no ciclo cósmico. Devi, a adoração a Devi, ou a grande deusa, também ganhou destaque durante essa fase. Ela é vista como a mãe cósmica que incorpora o poder de criação, destruição e proteção. Em suas várias formas, como Durga, Kali e Sarasvati, a deusa é adorada como a força feminina primordial por muitos devotos. 3. Os Puranas. Os Puranas são uma coleção de textos que consolidaram as narrativas mitológicas e forneceram uma teologia mais acessível ao público geral. Eles contêm histórias dos deuses, criação do universo, genealogias de reis, ensinamentos éticos e rituais religiosos. Alguns dos Puranas mais importantes incluem Vishnu Purana, centrado em Vishnu e suas encarnações; Shiva Purana, focado nas histórias e lendas associadas a Shiva; Devi Purana, contém histórias sobre as várias manifestações da grande deusa. Os Puranas também desempenharam um papel importante em popularizar festivais e práticas devocionais, tornando o hinduísmo acessível e envolvente para as pessoas de todas as castas e classes sociais. 4. O sistema de castas e Dharma. Embora o sistema de castas já tivesse suas raízes no período védico, foi durante o período épico e purânico que ele se tornou mais rigidamente codificado. O conceito de Dharma, dever, também se expandiu e passou a ser visto como algo relativo à posição social de cada indivíduo. Cada casta, ou Varna, tinha seu próprio conjunto de deveres e responsabilidades, e cumprir esses deveres era considerado essencial para manter a ordem social e espiritual. No entanto, o Dharma também foi reinterpretado no Bhagavad Gita, onde Krishna ensina que o verdadeiro Dharma transcende as obrigações sociais e está relacionado com o cumprimento dos deveres com desapego, levando ao crescimento espiritual e à liberação. Conclusão. O período épico e purânico foi fundamental para moldar o hinduísmo em uma forma mais acessível e diversificada. As histórias mitológicas dos épicos e dos Puranas, junto com o crescimento da devoção pessoal, Bhakti, tornaram a religião popular entre as massas, ao mesmo tempo em que preservaram os conceitos filosóficos profundos do período anterior. Esses desenvolvimentos cimentaram o hinduísmo como uma religião profundamente espiritual, mas também culturalmente rica e dinâmica. A fase seguinte na história do hinduísmo é conhecida como o período clássico, que se estende aproximadamente de 500 da era cristã até 1200 da era cristã. Esse período é caracterizado pela sistematização das escolas de filosofia hindu, o desenvolvimento de importantes textos teológicos e filosóficos e o florescimento das práticas devocionais e dos cultos a deuses específicos, como Vishnu, Shiva e a deusa.
O hinduísmo, durante essa fase, se consolidou como a religião predominante no subcontinente indiano, estabelecendo as bases para suas formas modernas. Codificação do hinduísmo, os Shastras. Durante o período clássico, houve uma formalização das tradições religiosas e sociais por meio de uma série de textos chamados Shastras, escrituras. Esses textos tratavam de vários aspectos da vida religiosa, moral e social, consolidando as normas da sociedade hindu. Dharma Shastras. Os Dharma Shastras eram textos que regulamentavam o comportamento social e moral. O mais famoso deles é o Manusmriti, ou as Leis de Manu, que sistematizou as regras de conduta para cada casta, determinando as obrigações específicas de cada grupo social. Ele reforçou o sistema de castas, associando-o diretamente ao conceito de Dharma, dever. Essas regras abrangeram desde o casamento até os deveres religiosos e o papel das mulheres na sociedade. Arthashastra. Este texto, atribuído a Chanakya ou Kautilya, é um tratado sobre política, economia e governança. Embora não seja exclusivamente religioso, ele teve influência nas dinâmicas políticas e sociais do período, incluindo as relações entre o Estado e as tradições religiosas. 2. Desenvolvimento das escolas de filosofia, darshanas. O período clássico também é notável pelo desenvolvimento de várias escolas de filosofia hindu, conhecidas como darshanas. Essas escolas interpretaram os textos védicos e upanishádicos de maneiras distintas, oferecendo diferentes visões sobre questões como a natureza da realidade, a alma, a ética e o caminho para a liberação espiritual, moksha. Algumas das principais escolas filosóficas desse período incluem Vedanta, uma das escolas mais influentes, que baseia seu pensamento nas Upanishads, no Brahma Sutra e no Bhagavad Gita. O Vedanta foi dividido em várias subescolas, sendo a mais proeminente a Advaita Vedanta, fundada por Shankara no século VIII. A Advaita Vedanta afirma que a realidade última, Brahman, é não dual e que o mundo de aparências é uma ilusão, Maya. A realização de que o Atman, a alma individual, é idêntico a Brahman leva à liberação, Moksha. Esta escola dualista ensina que o universo é composto de duas realidades distintas, Purusha, consciência, e Prakriti, matéria. A libertação ocorre quando o Purusha se desvencilha da Prakriti, alcançando a liberdade espiritual, Yoga. Embora as práticas de yoga já fossem conhecidas anteriormente, foi durante esse período que a filosofia do yoga foi sistematizada nos Yoga Sutras de Patanjali, por volta do século IV ou V. O Yoga Sutra descreve um caminho prático de disciplina mental e espiritual que leva à libertação. Nyaya e Vaisheshika, escolas focadas na lógica e metafísica, que investigam a natureza da realidade por meio da razão e do debate filosófico. Mimamsa, focada na interpretação dos rituais védicos e no Dharma, defendendo a centralidade das ações corretas, karma, como meio de manter a ordem cósmica. Essas escolas desenvolveram tradições filosóficas que continuam a influenciar o pensamento hindu moderno e ofereceram diferentes caminhos e métodos para alcançar a compreensão espiritual e a liberação. 3. O crescimento das tradições devocionais. Bhakti. Embora o conceito de Bhakti, devoção, já tivesse ganhado força no período purânico, ele continuou a florescer durante o período clássico. O movimento Bhakti ganhou impulso especialmente no sul da Índia, onde poetas e santos devocionais começaram a compor hinos e canções em línguas vernaculares, promovendo a devoção direta a deidades como Vishnu e Shiva. Alvars e Nayanars. No sul da Índia, os Alvars, devotos de Vishnu, e os Nayanars, devotos de Shiva, foram figuras centrais no movimento Bhakti. Eles viajaram por toda a região, compondo poesia e canções devocionais que exaltavam o amor por Deus e pregavam uma forma de religião mais pessoal e acessível, além de se oporem à rigidez dos rituais bramânicos. Essas canções devocionais foram escritas em Tamil, marcando uma transição do sânscrito para as línguas regionais, o que ajudou a popularizar o hinduísmo entre as massas. Vishnu e Shiva. Durante esse período, o culto a Vishnu e Shiva continuou a crescer. Vishnu era adorado como o deus protetor do universo, especialmente em suas encarnações como Rama e Krishna. Shiva, por outro lado, era venerado como o deus asceta e dançarino cósmico, representando tanto a destruição quanto a regeneração. Shaktismo, a adoração à deusa Shakti, também floresceu durante o período clássico. A deusa passou a ser vista como a força criativa e destrutiva por trás de toda a existência, e suas várias formas, como Durga, Kali,
Lakshmi e Sarasvati foram adoradas em diferentes regiões da Índia. 4. Desenvolvimento de templos e rituais. Durante o período clássico, houve um grande crescimento na construção de templos dedicados às principais divindades do hinduísmo, como Vishnu, Shiva e a deusa. Esses templos não eram apenas locais de adoração, mas também centros culturais e sociais, desempenhando um papel crucial na vida cotidiana das comunidades hindus. O ritual do puja, adoração, que envolvia oferendas de flores, alimentos e orações aos deuses, tornou-se central na prática religiosa. Os templos se tornaram lugares onde as pessoas podiam se aproximar de suas divindades através da devoção pessoal, em vez de depender exclusivamente de rituais realizados pelos sacerdotes brahmanes. 5. Expansão e difusão do hinduísmo. Durante o período clássico, o hinduísmo também começou a se espalhar para além do subcontinente indiano, especialmente para o sudeste asiático. Reis e mercadores indianos, junto com monges e eruditos, levaram o hinduísmo para regiões como a Indonésia, a Malásia, o Camboja e o Vietnã. Os templos hindus começaram a ser construídos nessas regiões, e os épicos como o Ramayana e o Mahabharata foram adaptados e integrados às culturas locais. O hinduísmo, portanto, se tornou uma religião mais cosmopolita, adaptável e capaz de se integrar a diferentes contextos culturais. Conclusão. O período clássico do hinduísmo foi uma fase de consolidação e sistematização, onde as práticas filosóficas, devocionais e sociais foram formalizadas e difundidas. Através do desenvolvimento das escolas filosóficas, do crescimento dos movimentos devocionais e da expansão dos templos e rituais, o hinduísmo se tornou uma religião profundamente enraizada tanto na vida cotidiana das pessoas quanto na cultura mais ampla do subcontinente indiano. Esta fase também preparou o caminho para as formas medievais e modernas do hinduísmo, que continuariam a evoluir nos séculos seguintes. Sim, após o período clássico, o hinduísmo passou por mais algumas fases importantes. A próxima fase foi o período medieval, que se estendeu aproximadamente de 1200 até 1750 da era cristã. Durante esse período, o hinduísmo enfrentou desafios com o surgimento de novas forças políticas, como o islamismo na Índia, mas também viu o florescimento de tradições devocionais regionais e o surgimento de novas formas de práticas espirituais. Vamos ver os principais aspectos desse período. Shanarar. 1. Desafios políticos e o surgimento do Islã. A partir do século XII, várias dinastias muçulmanas começaram a dominar partes significativas do norte da Índia, estabelecendo sultanatos e, mais tarde, o Império Mogol. A chegada do Islã à Índia apresentou desafios ao hinduísmo, especialmente nas áreas controladas por governantes islâmicos, onde as práticas e templos hindus por vezes foram suprimidos. No entanto, o hinduísmo continuou a prosperar em outras partes do subcontinente, particularmente no sul da Índia e nas áreas rurais do norte. Apesar dos confrontos, houve também uma significativa interação cultural e religiosa entre as duas tradições. Por exemplo, a tradição dos sufis muçulmanos, com sua ênfase na devoção mística, influenciou os movimentos Bhakti hindus. Essa interação levou à fusão de alguns aspectos espirituais entre o hinduísmo e o Islã em certos contextos, especialmente no norte da Índia. Chama 2. O crescimento do movimento Bhakti. O movimento Bhakti continuou a florescer durante o período medieval, especialmente entre os séculos XIII e XVII. Este foi um movimento religioso que enfatizava a devoção intensa e pessoal a uma divindade e rejeitava o formalismo dos rituais bramânicos e o sistema rígido de castas. Muitos santos e poetas Bhakti cantavam hinos em línguas regionais, tornando a espiritualidade acessível às massas. Kabir, um dos mais conhecidos poetas santos do movimento Bhakti. Ele criticou tanto o hinduísmo quanto o Islã pelo formalismo religioso e pregou uma forma de devoção simples e direta a um único Deus, sem se prender às divisões de casta ou religião. Tulsidas, um poeta do norte da Índia que compôs o Ramcharitmanas, uma versão do Ramayana em Hindi, que popularizou a história de Rama entre as massas. Sua obra é uma síntese do pensamento devocional e ajudou a espalhar a adoração a Rama. Mirabai, uma das mais famosas poetisas Bhakti, devota de Krishna, cujos cânticos e poemas expressavam seu amor incondicional e intenso por Krishna. Ela é venerada até hoje como um símbolo de devoção pura e transcendência das normas sociais. 3.
A renascença do sul da Índia e o Império Vijayanagara. Enquanto o norte da Índia experimentava uma forte presença islâmica, o Império Vijayanagara, no sul da Índia, floresceu como um baluarte da cultura e da religião hindu. Entre os séculos 14 e 16, o hinduísmo no sul foi revitalizado sob o patrocínio dos reis de Vijayanagara, que apoiaram a construção de templos grandiosos e o desenvolvimento das artes. Templos como o de Hampi exemplificam o esplendor desse período. Nesse contexto, o hinduísmo continuou a prosperar em suas formas devocionais e filosóficas, especialmente na adoração a Vishnu e Shiva. 4. Reformas filosóficas e religiosas. Além do movimento Bhakti, o período medieval também viu o surgimento de importantes reformadores e filósofos hindus que contribuíram para a renovação espiritual e filosófica da religião. Ramanuja, um dos grandes filósofos do sul da Índia, que fundou a escola Vishishtadvaita, não dualismo qualificado, que ensinava que a alma individual e o mundo são distintos, mas ambos dependem de Brahman, Vishnu. Ele enfatizou a devoção a Vishnu como o caminho para a salvação. Madhva, fundador da escola Dvaita dualismo, que argumentava que há uma distinção clara e permanente entre Deus, Vishnu e as almas e as almas individuais. Ele promoveu a devoção a Vishnu e a ideia de que a alma é eternamente subordinada a Deus. Um importante reformador do século XV que promoveu o movimento Bhakti focado na adoração de Krishna. Ele é considerado o fundador do movimento Gaudiya Vaishnavismo, que popularizou a prática do canto devocional, Kirtan, como uma forma de alcançar a comunhão com Krishna. 5. A arte, a arquitetura e a cultura hindu. O período medieval também foi uma era de grande produção artística e cultural. O desenvolvimento da arquitetura de templos continuou, e muitos dos templos hindus mais famosos foram construídos durante esse período. As esculturas complexas, representações de deuses e deusas e as tradições de dança e música devocionais, como o Bharatanatyam no sul da Índia, se desenvolveram e ganharam popularidade. Número 6. O hinduísmo no final do período medieval. No final do período medieval, o hinduísmo se mostrou resiliente, sobrevivendo a períodos de invasões, mudanças políticas e interações com outras tradições religiosas. Embora o poder político estivesse frequentemente nas mãos de dinastias muçulmanas, o hinduísmo permaneceu profundamente enraizado na vida religiosa e cultural da Índia. A devoção, os festivais, a literatura religiosa e os templos continuaram a florescer, adaptando-se às novas condições sociais e políticas. Conclusão. O período medieval do hinduísmo foi uma época de desafios e florescimento. Apesar da presença de governantes muçulmanos no norte da Índia, o hinduísmo continuou a evoluir, especialmente através do movimento Bhakti, que tornou a devoção a Deus mais acessível a todos, independentemente de casta ou posição social. O sul da Índia, com o Império Vijayanagara, tornou-se um importante centro de resistência cultural e espiritual hindu. Ao mesmo tempo, filósofos e poetas continuaram a desenvolver novas ideias e práticas que enriqueceram a tradição hindu, preparando o terreno para os desenvolvimentos do hinduísmo na era moderna. Após o período medieval, o hinduísmo entra no que pode ser chamado de período moderno, que abrange aproximadamente de 1750 até o presente. Esse período é marcado por profundas transformações, em parte resultantes da interação com o Ocidente, o colonialismo britânico e o surgimento de movimentos reformistas dentro do próprio hinduísmo. As mudanças sociais, políticas e econômicas influenciaram profundamente o hinduísmo, mas também abriram espaço para uma revitalização e adaptação da tradição aos tempos modernos. 1. Impacto do colonialismo britânico. A chegada dos colonizadores britânicos no século XVIII trouxe uma série de mudanças para a sociedade e a religião indiana. O colonialismo britânico teve um impacto significativo no hinduísmo de várias maneiras: ocidentalização e educação. Os britânicos introduziram o sistema de educação ocidental, que expôs as elites hindus à ciência, filosofia e ideias liberais europeias. Isso trouxe questionamentos sobre práticas tradicionais e rituais hinduístas, como o sistema de castas, o tratamento das mulheres e a prática da sati, imolação de viúvas, que passou a ser fortemente criticada. Orientalismo. A curiosidade europeia sobre as culturas orientais resultou em um estudo sistemático das tradições indianas,
incluindo a tradução de textos importantes como o Bhagavad Gita e os Vedas para línguas europeias. Isso ajudou a tornar o hinduísmo conhecido fora da Índia, mas também contribuiu para uma visão ocidentalizada e por vezes distorcida da religião. Repressão e resiliência. As políticas coloniais frequentemente favoreciam o cristianismo e, em alguns casos, desvalorizavam o hinduísmo. No entanto, essa repressão também despertou uma nova consciência entre os hindus, levando ao surgimento de movimentos de resistência e reforma. 2. Movimentos de reforma religiosa. Durante o período moderno, surgiram vários movimentos de reforma dentro do hinduísmo, motivados pela necessidade de responder às críticas ocidentais e adaptar a religião às realidades modernas. Esses reformadores buscaram simplificar as práticas religiosas e eliminar costumes que eles consideravam ultrapassados ou problemáticos. Raja Ram Mohan Roy e o Brahmo Samaj. Um dos primeiros e mais influentes reformadores foi Raja Ram Mohan Roy, 1772-1833, que fundou o Brahmo Samaj em 1828. Ele foi um forte crítico de práticas como o sistema de castas e a sati, e buscou reformar o hinduísmo, tornando-o mais racionalista e monoteísta. O Brahmo Samaj rejeitava a idolatria e pregava a adoração a um Deus único. Dayananda Saraswati e o Arya Samaj. Outro importante movimento reformista foi o Arya Samaj, fundado por Swami Dayananda Saraswati, em 1875. Dayananda pregava um retorno aos ensinamentos dos Vedas, que ele considerava os textos religiosos mais puros. O Arya Samaj defendia uma sociedade sem castas, a educação para as mulheres e a abolição de superstições e práticas consideradas irracionais. Ramakrishna e Ístico Ramakrishna, o místico em 386, e seu discípulo Swami Vivekananda foram figuras centrais na revitalização espiritual do hinduísmo. Ramakrishna experimentou diversas formas de adoração e concluiu que todas as religiões levavam à mesma verdade espiritual. Vivekananda, por sua vez, popularizou o hinduísmo no Ocidente, especialmente durante o Parlamento Mundial das Religiões em Chicago, em 1893. Ele enfatizou a universalidade do hinduísmo e a necessidade de fortalecer a identidade religiosa e cultural da Índia. 3. O movimento nacionalista e o hinduísmo. O hinduísmo também se entrelaçou com o movimento nacionalista indiano, que buscava a independência do domínio britânico. A religião foi vista como uma força unificadora para resistir ao colonialismo, e muitos líderes nacionalistas eram profundamente influenciados por ideias hinduístas. Embora fosse conhecido principalmente por sua liderança política, Mahatma Gandhi, 1869-1948, foi profundamente influenciado por princípios religiosos hinduístas, especialmente a Ahimsa, não violência, e o Satyagraha, resistência pela verdade. Ele via o hinduísmo como uma religião inclusiva e buscava reformar aspectos como o sistema de castas, promovendo a inclusão dos Dalits, intocáveis, que ele chamava de Harijans, filhos de Deus, Hindutva e o movimento hindu nacionalista. No entanto, o nacionalismo hindu também gerou movimentos mais exclusivistas, como o Hindutva, uma ideologia que busca promover a identidade hindu como central para a nação indiana. Fundado por Vinayak Damodar Savarkar e outros líderes no início do século XX, o Hindutva considera a cultura hindu como o fundamento da Índia, o que, em alguns casos, leva a tensões com minorias religiosas, especialmente muçulmanos e cristãos. 4. O renascimento do hinduísmo e o interesse ocidental. No século XX, o hinduísmo experimentou um renascimento, tanto na Índia quanto no exterior. Figuras espirituais e intelectuais hindus começaram a ser amplamente respeitadas no Ocidente, e muitos conceitos hinduístas, como a meditação, o yoga e a reencarnação, se popularizaram internacionalmente. Aurobindo Ghosh, um filósofo e místico, Sri Aurobindo desenvolveu uma visão moderna do hinduísmo que integrava espiritualidade e política. Ele ensinou que a evolução humana poderia culminar em um estado de consciência superior e fundou um ashram em Pondicherry, onde sua visão de um progresso espiritual e material foi praticada. Paramahansa Yogananda. Yogananda foi uma das figuras responsáveis por popularizar a meditação e o yoga no Ocidente. Seu livro Autobiografia de um Yogi, 1946, se tornou uma obra de referência para muitos buscadores espirituais fora da Índia. Yoga e meditação. As práticas de yoga e meditação hinduístas se tornaram amplamente aceitas no mundo ocidental a partir do século XX,
muitas vezes desassociadas de seu contexto religioso original. Hoje são praticadas em todo o mundo por milhões de pessoas em busca de bem-estar físico e mental. O hinduísmo na Índia moderna. Após a independência da Índia em 1947, o hinduísmo continuou a ser uma parte central da identidade indiana. A Constituição indiana define a Índia como um estado secular, mas o hinduísmo permanece a religião majoritária, influenciando muitos aspectos da vida cultural e política. Diversidade e pluralismo. O hinduísmo moderno é extremamente diversificado. Ele engloba tanto práticas devocionais tradicionais, como a adoração nos templos e os rituais diários, quanto movimentos filosóficos e espirituais mais contemporâneos. Diferentes seitas, tradições regionais e escolas filosóficas coexistem, mantendo o pluralismo característico da religião. O hinduísmo global. Com a diáspora indiana, o hinduísmo também se espalhou pelo mundo. Comunidades hindus floresceram em lugares como os Estados Unidos, o Reino Unido, a África do Sul e o Caribe. E o hinduísmo global se tornou uma parte importante da paisagem religiosa em muitos desses países. Conclusão. O período moderno do hinduísmo é marcado por uma intensa interação com o Ocidente, o colonialismo e as mudanças sociais profundas que moldaram a Índia moderna. Reformadores religiosos, místicos e filósofos ajudaram a adaptar o hinduísmo às novas realidades, ao mesmo tempo em que mantiveram suas tradições centrais. O hinduísmo continua a evoluir, permanecendo uma força vibrante e influente, tanto na Índia quanto no cenário mundial. O hinduísmo teve um impacto significativo no Ocidente, especialmente a partir do século XIX, quando a interação entre as culturas ocidentais e a Índia se intensificou devido ao colonialismo britânico e ao crescente interesse europeu nas filosofias e tradições orientais. Esse impacto se manifestou em várias áreas, incluindo a espiritualidade, a filosofia, a cultura e até o estilo de vida. Vamos explorar algumas formas importantes pelas quais o hinduísmo afetou o Ocidente. 1. Popularização da filosofia oriental. Durante o século XIX, filósofos e estudiosos ocidentais começaram a se interessar por textos sagrados hindus, como os Vedas, as Upanishads e o Bhagavad Gita. A tradução desses textos para línguas ocidentais influenciou pensadores e escritores da época. Escolas filosóficas. Filósofos europeus, como Arthur Schopenhauer e Friedrich Nietzsche, encontraram nas escrituras hindus ideias que ressoavam com seus próprios questionamentos sobre a existência, a moralidade e a natureza da realidade. Schopenhauer, por exemplo, ficou fascinado pelas Upanishads e via nelas uma profundidade espiritual que superava o racionalismo ocidental. Ralph Waldo Emerson e Henry David Thoreau. Nos Estados Unidos, os transcendentalistas, como Emerson e Thoreau, foram influenciados pelas ideias hinduístas de unidade entre o ser humano e o cosmos. Thoreau, em particular, mantinha o Bhagavad Gita em sua mesa e via a leitura desse texto como uma prática diária de meditação. 2. O movimento de yoga no Ocidente. Um dos maiores legados do hinduísmo para o Ocidente foi a introdução do yoga e da meditação. Essas práticas chegaram ao Ocidente no início do século XX, através de mestres espirituais hindus que viajaram para a Europa e os Estados Unidos, popularizando-as. Swami Vivekananda. Ele foi um dos primeiros a introduzir o hinduísmo de forma organizada no Ocidente, especialmente durante sua participação no Parlamento Mundial das Religiões em Chicago, em 1893. Vivekananda apresentou o conceito de Vedanta e as práticas espirituais do yoga, enfatizando a união do corpo, da mente e do espírito. Com a publicação de sua autobiografia de um yogi, Yogananda teve um impacto profundo na disseminação da prática de yoga e meditação no Ocidente. Ele fundou a Self-Realization Fellowship, que ajudou a popularizar o yoga como uma prática espiritual focada na autorrealização e no controle da mente. Yoga moderno. Ao longo do século XX, o yoga se transformou em uma prática global, particularmente a forma física do Hatha Yoga. Hoje, milhões de pessoas no Ocidente praticam yoga, muitas vezes focando nos benefícios físicos, mas também incorporando elementos de meditação e espiritualidade que têm suas raízes na tradição hindu. 3. Espiritualidade e nova era. No século XX, muitos ocidentais buscaram alternativas às religiões tradicionais e às formas convencionais de espiritualidade,
encontrando no hinduísmo ideias e práticas que complementavam essa busca por algo mais interior e menos dogmático. O movimento Nova Era. O movimento Nova Era, que surgiu nas décadas de 1960 e 1970, foi fortemente influenciado por conceitos hinduístas, como a reencarnação, o karma, a meditação, os chakras e a ideia de que todas as religiões têm uma verdade comum. O interesse ocidental por gurus e práticas espirituais indianas aumentou nesse período. Gurus indianos no Ocidente. Além de Vivekananda e Yogananda, outros gurus como Maharishi Mahesh Yogi, que ensinava a meditação transcendental, e Osho ganharam seguidores no Ocidente. Muitos buscavam nessas tradições orientais respostas para os desafios espirituais e existenciais que não encontravam nas religiões ocidentais tradicionais. 4. Cultura pop e contracultura. O hinduísmo também teve um impacto visível na cultura popular ocidental, especialmente nas décadas de 1960 e 1970, quando movimentos contraculturais começaram a explorar a espiritualidade oriental como forma de desafiar os valores convencionais. A música e os Beatles. Um dos momentos mais icônicos da influência do hinduísmo na cultura pop foi quando os Beatles viajaram para a Índia em 1968 para estudar com Maharishi Mahesh Yogi. Essa experiência espiritual teve um impacto duradouro em suas músicas, especialmente nas canções de George Harrison, que se tornou devoto do movimento Hare Krishna. Harrison gravou canções com temas hinduístas, como My Sweet Lord, que fez referências diretas a Krishna. Movimento Hare Krishna, formalmente conhecido como ISKCON KON, Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, ganhou popularidade no Ocidente durante os anos 1960 e 1970, oficialmente. Muitos jovens ocidentais, especialmente nos Estados Unidos, aderiram ao movimento que prega a devoção ao Deus Krishna através do cântico de mantras e da vida comunitária. Psicologia e bem-estar. O impacto do hinduísmo também foi sentido na psicologia ocidental, particularmente na abordagem de terapeutas e psicólogos que começaram a explorar o uso de práticas orientais para melhorar a saúde mental e emocional. Psicologia transpessoal, essa escola de psicologia, fundada por figuras como Abraham Maslow e Stanislav Grof, buscou integrar as práticas meditativas e espirituais do hinduísmo e de outras tradições orientais na psicologia ocidental. A meditação e as experiências de estados de consciência elevados presentes na tradição hinduísta foram vistas como formas de autorrealização e cura emocional. Bem-estar e saúde holística. O conceito de bem-estar holístico, que combina saúde física, mental e espiritual, foi amplamente influenciado por tradições hinduístas, como o Ayurveda e o Yoga. Hoje, o uso de práticas como a meditação, a respiração consciente, pranayama e a alimentação balanceada com base nos princípios ayurvédicos se tornou uma tendência global de saúde. Narrative 6. Reavaliação filosófica. No século XX e XXI, o Ocidente começou a reavaliar muitos dos conceitos centrais de sua própria tradição filosófica à luz do pensamento hinduísta. A ideia de uma consciência universal, central no hinduísmo, foi integrada em debates sobre a natureza da mente, o papel da espiritualidade na vida humana e a interconectividade de todos os seres. Integração nas ciências cognitivas. Pesquisadores começaram a se interessar pelo papel da meditação e de estados alterados de consciência, inspirados pelas tradições hinduístas, para entender como a mente e a percepção funcionam. Isso influenciou o campo das ciências cognitivas e da neurociência, que hoje estudam os benefícios da meditação no cérebro e no bem-estar mental. Conclusão. O hinduísmo afetou o Ocidente de várias maneiras, desde a filosofia e a espiritualidade até a cultura popular e o bem-estar. Conceitos e práticas como o yoga, a meditação, o karma e a reencarnação se tornaram parte do vocabulário e da experiência espiritual de muitas pessoas fora da Índia. Essa interação não só trouxe novos horizontes espirituais para o Ocidente, mas também ajudou a globalizar e revitalizar o próprio hinduísmo, que continua a evoluir e a influenciar diferentes culturas ao redor do mundo.